Boa noite, amigo raizeiro, boa noite, amiga raizeira, boa noite, tricolores de todo o país, satisfação poder falar com vocês. São Paulo Raiz na área, Ronel Thierry, pós-jogo de São Paulo 1, Ceará 1. Que vergonha, gente. A gente chama de vergonha, chama de vexame, chama de ridículo. O que a gente chama? O que os amigos aí gostariam da gente poder utilizar, né, como tópico, como título para a apresentação do São Paulo, para a apresentação medíocre do São Paulo nessa noite lá em Fortaleza? Você chega a ter a intenção, gente, eu acho que acontece com vocês, vários momentos da partida de você tirar do jogo. A gente não está tendo condições de assistir uma partida do São Paulo Futebol Clube, né? Olha que ponto a gente que ama a instituição, a gente que adora o São Paulo Futebol Clube, olha que ponto que nós chegamos. Horrível o que a gente assistiu, deprimente, chega a ser deprimente. Tudo que você assiste, toda a má vontade, tudo que acontece ao final da partida tomar um gol, que a bola bate na perna de Léo Pelé. A bola bate na perna de Léo Pelé e encobre o Volpi, o melhor jogador do São Paulo em campo. O que a gente pode falar de uma partida dessa? Eu fico me perguntando a todo momento. Eu faço todas as anotações da partida, a parte tática, o desenvolvimento. Gente, dá vontade de amassar o papel e jogar fora. Porque não vale de absolutamente nada aquilo que a gente está assistindo, que a gente está vendo no São Paulo. O São Paulo parece aquele amontoado de jogador, eu sempre comento dessa maneira, que você está no domingo à tarde lá sem fazer nada em casa e você pega a bola e vai para o campinho e chama uns amigos para fazer um catado. Catado é a palavra certa para o São Paulo. Catado é a palavra certa para denominar esse elenco são paulino. Esse elenco de cada vez mais fralda cheia, cada vez mais má vontade, cada vez mais explícito, né? Que eles não estão absolutamente nem aí para aquilo que acontece ou para aquilo que vai acontecer no São Paulo. Pífia partida, péssima partida. Se eu fosse Fernando Diniz, eu chegava no vestiário hoje e entregava o meu cargo. Você entende? Eu vou dizer para vocês por quê. Eu escuto no primeiro tempo que o Fernando Diniz está gritando desesperado com os jogadores. Ninguém responde ao que o técnico fala. Ninguém tá nem aí para o que o técnico fala. Ninguém tá nem aí para o que o seu Raí fala. Ninguém tá nem aí para a incompetência do seu Leco como presidente. Eu tô falando dos jogadores. O ninguém está nem aí são os jogadores. Sabe a única coisa que salvou o São Paulo hoje? Vocês sabem a única coisa que salvou o São Paulo hoje? O fato do São Paulo ter jogado com esse uniforme horrível. Esse uniforme horrível que representa muito bem o futebol que o São Paulo Futebol Clube tem jogado. Né? Esse uniforme para mim é horrendo. Esse negócio de falar de seleção do Uruguai, a seleção do Uruguai deve ter vergonha de ver o São Paulo com esse uniforme. Primeiro, não tem nada a ver com as cores do Uruguai. E segundo, que é ridículo o São Paulo se apresentar dessa maneira, né? Então assim, que os uruguaios pelo amor de Deus, que as pessoas não pensem que os uruguaios jogavam desse jeito no São Paulo, né? Vamos lembrar de Pedro Rocha, vamos lembrar de Pablo Justo Forlan, vamos lembrar de Diego Lugano, vamos lembrar de Dom Dario Pereira. O quê? Lembrar com esses vermes que estão vestindo a nossa camisa? Pelo amor de Deus, vocês me conhecem, eu tenho sido contido, eu tenho tentado entender profundamente a questão, eu tenho tentado dar o apoio, porque a instituição necessita. A instituição necessita de apoio. A instituição, a única coisa que restou para a instituição é o amor do seu torcedor. É o seu torcedor. Não sobrou mais nada para a instituição. Nós não temos presidente, nós não temos diretor de futebol, nós não temos comissão técnica e técnico de futebol, nós não temos jogadores, nós não temos elencos, nós não temos representatividade nenhuma. O São Paulo foi jogado às traças por esses vermes que estão aí administrando e jogando com a camisa do São Paulo, usurpando da camisa do São Paulo. É uma vergonha o que nós assistimos hoje. Seu Diniz, além da sua incompetência na semana, e eu sei que agora eu vou abrir um parênteses aqui. Rony, mas você deu uma força pro cara. Rony, mas é lógico que eu dei uma força pro cara.
Ou vocês querem que o cara chegue e eu já desço o porrete no cara? Como é que nós vamos andar desse jeito? Como é que nós vamos funcionar desse jeito? É claro que eu dei uma força pro cara, é claro que eu apoiei o cara. Como eu apoiei o Cuca, como eu apoiei o Dorival Júnior quando começou, quando eu apoiei o Jardine. É lógico que eu vou apoiar. Se eu não for apoiar o técnico do meu time, eu vou apoiar quem? O técnico do adversário? Não adianta eu profetizar que o cara não vai dar certo. A que vai me levar isso? A uma comprovação final de que, olha, eu falei que ele não ia dar certo? O que eu ganho com isso? O que a instituição ganha com isso? A gente tenta, gente. A gente tenta. Eu não tenho nada contra quem fala assim. Mas eu só estou adiantando, né? Que é para evitar de pegar no meu pé nesse sentido. Porque eu sempre vou apoiar. O que eu não posso fazer é apoiar esses jogadores que estão fazendo isso com a camisa do São Paulo. Porque o que nós vimos hoje foi uma vergonha. O que nós vimos hoje foi uma vergonha. Hoje era para sair todo mundo com multa no salário, meu amigo. Já que não é para mandar embora esse monte de verme que veste a nossa camisa, esse monte de patife, de covarde que veste a nossa camisa, dá multa para os caras. Não é possível, gente. A gente, por muito menos, por produção maior do que eles, mas por produzir menos, ou por ter algum problema no nosso dia a dia, os caras estão sendo mandados embora dos serviços, dos empregos. Esses vermes que estão aí, não. Você chega ao ponto de ver o que nós vimos hoje, que é quase deprimente. Eu não consigo nem falar do jogo, gente. Eu tenho que falar do jogo, mas eu não consigo falar do jogo diante daquilo que eu assisti. De grotesco, de pífio, de pobre. Né? O que esses jogadores estão entregando para a instituição em retorno aos salários altíssimos que esses caras recebem é uma vergonha. Se eles são ruins de bola, tudo bem, contratou errado esse monte de porcaria. Parabéns, seu Raí. Esse monte de porcaria que ninguém manda no São Paulo, que ninguém faz a gestão desses jogadores, né? Porque jogador é que nem babá. Como é que é, meu querido Calef João Francisco, abre aspas, jogador de futebol, se você não almoça ele te janta, fecha aspas. Se não tiver pressão, se não tiver dureza em cima desses caras, esses caras amolecem. O Raí, rainha da Inglaterra no São Paulo, permite que esses caras façam o que eles bem entendam no São Paulo. Ou seja, nada, não entregam nada em troca dos salários milionários que afundam o São Paulo numa das piores, se não a pior crise financeira da sua história. Por causa desse monte de tranqueira que está dentro de campo. Né? Seu Diniz, nós saímos da era Cuca-Cuquinha e agora nós entramos na era do futebol dinizento. É um futebol dinizento. Dinizento. Um futebol horrível. Um futebol de uma semana de treino. Os times descobriram o seguinte, gente, aperta o São Paulo que o São Paulo não sabe o que faz com a bola. O São Paulo consegue sair pior da defesa do que saía o Fluminense no tempo do Diniz. O São Paulo consegue sair pior. É um negócio deprimente. É um negócio deprimente ver o seu Reinaldo com amidalite, coitadinho. Eu tô morrendo de dó do Reinaldo. Lógico que eu tô sendo irônico, né, gente? Ele recebe uma bola, ele não quer responsabilidade. Ele devolve a bola para trás rapidinho. É um toque só, rapidinho, ele não quer responsabilidade. Ele não quer pegar a bola, encarar o marcador e partir para cima do marcador, ele não quer. E ninguém fala nada. Né? O seu Tietê, que para você ter uma ideia de como está o nível do futebol, para mim o Tietê foi o menos pior do primeiro tempo. Ou seja, em outras palavras, o melhor do primeiro tempo do São Paulo. Cadê o Tietê no segundo tempo? É o jogador vagalume enguiçado, né? Em vez de acender e apagar, ele só apaga. É o seu Tietê, o seu futebol vagalume. É uma pouca vergonha o que nós assistimos, né? Deprimente o que a gente assistiu. O São Paulo que tem dificuldade de sair com a bola de trás e quando consegue sair com a bola de trás, numa lerdeza absurda, perde a bola na frente de maneira absurda. Igor Gomes, parabéns, meu filho. Que gol perdido, hein, meu filho? Que vergonha perder um gol desse. Depois não adianta pôr a mão na cara. Não adianta pôr a mão na cara. Sabe?
Eu tenho falado aqui, eu não vou jogar tijolo nos meninos, os meninos pegaram esse time aí, essa confusão toda, o São Paulo numa crise danada, o São Paulo que não anda, o São Paulo que não funciona. Não é justo também jogar tijolo nos meninos. Não, tijolo eu não vou jogar, mas não vou deixar de criticar. O futebol que o Antony jogou hoje, pelo amor de Deus, Antony. Eu canso de falar, quando a coisa tá difícil, é 1-2, Antony. É 1-2, não pro Reinaldo. O Reinaldo é um cara experiente, o Reinaldo é um cara velho, o Reinaldo é um cara vivido. Eu não tô querendo, eu não tô achando que o Reinaldo vai ser júnior, não é isso que eu tô falando, é que pra realidade do futebol, a realidade do futebol diz o seguinte, o São Paulo com esse futebolzinho meleca, o São Paulo é o 6º colocado do campeonato, existem 14 times piores que o São Paulo nesse campeonato, 14 times piores do que o São Paulo nesse campeonato. Olha o nível que o futebol chegou, olha o nível que o futebol brasileiro está. Depois da gente ter assistido aquela final de Libertadores ontem, meu pai do céu, que intensidade, que jogo, vão pra cima, não desiste, né? Um domina, o outro vai, o outro cai, depois sobe, depois inverte. Um jogo de 90 minutos jogados intensivos. Ah, mas é final de Libertadores, Rony, e daí? Hoje era final para o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo ganha, o Corinthians apanha, o Fortaleza consegue empatar com o Internacional em Porto Alegre, outra porcaria de time também, o Inter, é claro. E o São Paulo, na hora de tirar a nota, pelo menos você fala assim, olha, gente, vamos dividir em duas partes, vamos. São Paulo pontuou. São Paulo jogou um futebol horrível, mas pontuou. Não. O São Paulo consegue empatar um jogo com o Ceará, que é um time horrível. Gente, o meu respeito ao Ceará, eu quero que o Ceará fique. Até o Rogério Ceni falou que quer que o Ceará fique. Eu gosto demais do futebol no Nordeste, eu gosto demais de ver jogos do Castelão. A torcida do São Paulo do Nordeste merece os times no Nordeste, por quê? Porque o São Paulo vai jogar lá. Eu fiquei vendo na arquibancada gente que viaja ali 400, 500 quilômetros para ver o São Paulo, para ver essa meleca que a gente viu do São Paulo. Uma coisa horrível, uma coisa deprimente. Chega a determinados momentos do jogo que você vê basicamente 3 jogadores jogando. 3 jogadores jogando. Volpe, Bruno Alves e Arboleda. 3 jogadores do São Paulo jogam. Volpe, Bruno Alves e Arboleda. Mas ninguém joga no São Paulo. Nós temos 8 perebas em campo. 8 perebas em campo. Que não jogam, não estão dispostos a marcar, não estão dispostos a fazer absolutamente nada. Aí o Volpe vira o melhor jogador da partida de novo. Alguma coisa está errada quando o goleiro do time é o melhor jogador em campo. Isso é uma coisa óbvia. Outro dia meteram o pau em mim porque eu falei isso daí. Ah, Rony, mas aí o Volpe... Não, mas eu estou falando alguma mentira? Contra o Ceará, o Volpe ser o melhor em campo? É uma pouca vergonha o que a gente assistiu. E o Bruno Alves tentando, o Bruno Alves correndo, dando carrinho, tomando pontapé, o Arboleda por cima, o Arboleda por baixo. Eles estavam criticando o Arboleda. A gente até identificou, o Jusilei chegou, desprotegeu a zaga, o Arboleda e o Bruno Alves, meu Deus do céu. A zaga hoje voltou a ser um pouco mais protegida? Voltou, porque o Tietchan como primeiro volante, ele consegue jogar um pouco melhor do que ele joga como, sei lá eu, que função que ele joga no São Paulo. E Bruno Alves e Arboleda voltaram a crescer. E jogaram um jogo hoje, eu tava cansado de ver o Arboleda, velho. Eu tava cansado pelo Arboleda, eu não tava quase respirando mais pelo Arboleda. Aí o São Paulo precisa, né, num momento como esse, final de partida, uma falta no ataque, o que o seu Hudson, que ganha 400 pau por mês do São Paulo, para ficar no banco e não querer jogar de lateral? Isso porque o Cuca botou ele de capitão, hein? O Cuca botou ele de capitão no São Paulo, hein? Pois bem, o seu Hudson que já vai embora também, não sei porque que coloca um jogador que já vai embora. Todo mundo sabe que o Hudson vai embora, não vai ficar no São Paulo. Gente, não deixa bater aquela falta, gente. Fica em cima da bola, gente. Coisas amadoras, né? Mas eles não estão nem aí, pessoal. Os jogadores do São Paulo não estão nem aí. Eles querem mais é que a coisa se afunde, cara. Eles querem o salário deles. E saem de campo e não dão entrevista. Diniz, pede o boné, Diniz. Pede o boné, você não vai precisar ficar passando por isso no São Paulo. Você não vai ficar em 2020 com esse futebol mequetrefe. O pessoal não quer você nem com um futebol melhor,
que pelo jeito você não sabe entregar, você imagina com esse futebol mequetrefe. Você imagina com essa falta de comando, porque ninguém escuta você, Diniz. São Paulo não tem gestão. São Paulo não tem dono. São Paulo não tem chefe. São Paulo não tem nada. São Paulo tem o nome e a camisa. E ainda botaram essa camisa horrível nesse time. E ainda bem que botaram essa camisa. O São Paulo dá vexames com essa camisa azul. Pelo menos não é a camisa oficial do São Paulo, nem o primeiro uniforme, nem o segundo uniforme do São Paulo. Uma pouca vergonha o que nós assistimos. Tem amigo que escreve aí e fala, Rony, eu perdi meu tempo de assistir o São Paulo, tinha coisa para fazer, deixei a família para ver o São Paulo. É uma pouca vergonha o que nós vimos. Falar um rapidinho do jogo também. Um primeiro tempo daquilo, o São Paulo não consegue sair jogando, uma lentidão absurda. Gente, se eu não consigo sair jogando, se eu não sei sair jogando, dá chutão, velho. Dá chutão. Porque não adianta eu insistir com uma coisa que não funciona. O São Paulo não sabe. Gente, eu assisti o Fluminense do Diniz, que era um time que não fazia gol, mas o time saía jogando. O Fluminense com um jogador com um gum de zagueiro. Eles saíam jogando. Ganharam do Flamengo, saíam jogando. O São Paulo não consegue sair jogando. O São Paulo não sabe o que faz com a bola. O Ceará apertou o São Paulo não sabia o que fazer com a bola. Pois bem, quando consegue passar, das duas uma. Ou a bola volta para a defesa para começar tudo de novo, ou a bola é perdida de maneira bizonha no ataque. Então assim, isso está muito claro. O desenho do São Paulo está muito claro. O São Paulo que perde um gol com o Igor Gomes, né? E o São Paulo que acaba fazendo o gol com o Vitor Bueno, uma jogada até interessante, o Vitor Bueno entrou, bateu, fez o gol no final, o que camuflou a péssima partida, o péssimo primeiro tempo do São Paulo nesse jogo com o Ceará. Pois bem, o São Paulo volta para o segundo tempo, a mesma porcaria, o Ceará fazendo escanteio, e o Ceará é ruim, vou repetir, o Ceará é um time ruim. Dói falar isso, eu gosto muito do Ceará, sou leão lá em Fortaleza, até por causa do mito também, mas o Ceará é muito ruim, é muito fraco. É fraco, mas mereceu o resultado, porque só o Ceará jogou futebol pequeno, mas só o Ceará jogou, São Paulo não jogou futebol nenhum. Pois bem, vem a segunda etapa e a mesma coisa, a pressão, o Ceará aumenta a pressão, é escanteio, o São Paulo desce nos contra-ataques, meu Deus do céu, Igor Gomes, Antony, Dani Alves, Vitor Bueno, cara, é um show de horrores, né? Aí o Volpi salva uma ou duas ou três defesas fantásticas do Volpi, que já era para eles terem empatado antes. Aí o Raniel vem no Antony, o Raniel entrou, pois bem, a pergunta que eu faço para os senhores, Léo Pelé vem no Reinaldo, meu Deus do céu, que coisa horrível. 6 milhões o São Paulo pagou no Léo Pelé. 6 milhões o São Paulo vai gastar no Léo Pelé com salário, com aquilo que pagou. É surreal o que o São Paulo rasga de dinheiro, né? Logo depois o Hudson vem no lugar do Lisieiro também, não sei para que pôr o Hudson. Eu não sei para que colocar o Hudson. Salvou umas duas bolas, deu um chutão bizonho para escanteio. E na hora da falta no ataque, no último lance da partida, toma um amarelo, Hudson. Pega a bola e dá um chute lá para baixo. Toma um amarelo, Hudson. Não, ele deixa o cara bater a falta pro ponto esquerda. Podem olhar essa jogada e ver se é mentira minha, né? Aí a bola vai pro outro lado, o cara bate. Léo Lambança encosta na bola, ela encobre o Volpi e entra. Merecido castigo para quem é covarde. Quem é covarde merece esse tipo de castigo, né? São Paulo não merece outra coisa que não seja isso. A destacar, repito, 3 jogadores hoje no São Paulo: Volpi, Bruno Alves e Arboleda. O resto, medonho, horrível, um fracasso, né? Pífia atuação, mais um, do São Paulo, como foi pífia também o trabalho do seu Diniz a semana inteira, mais um técnico que tem uma semana de trabalho e entrega esse lixo no final de semana. Mais um técnico que faz isso, o São Paulo que vai de mal a pior, o São Paulo que vai ladeira abaixo,
Continuo exigindo o São Paulo na Libertadores. Não tenho medo de vexame na Libertadores. É o mínimo que esses caras têm a obrigação de entregar para a instituição São Paulo Futebol Clube. Porque eu não vou bater palma para jogador vagabundo levar o time para Libertadores, não. Porque é obrigação levar o São Paulo para Libertadores, como é obrigação do seu Diniz levar o São Paulo para Libertadores. Num nível técnico péssimo que tem esse brasileiro, o São Paulo consegue ser o 6º colocado. Pasmem os senhores, que porcaria que está o futebol, que porcaria que fizeram do São Paulo Futebol Clube a camisa mais gloriosa desse país. Uma vergonha, né? A gente tem que repetir, citar isso daí e não deixar passar despercebido. O São Paulo agora que tem o Vasco em casa na quinta-feira, possivelmente um novo vexame, não duvido mais disso. O Grêmio fora, novo vexame. O Internacional em casa, um possível vexame. E o CSA lá em Alagoas, sabe-se lá pra quê. Se com vaga já direta garantida, se com vaga, como é que se diz? Na pré-Libertadores, sabe-se lá, nada se sabe mais do São Paulo. A referência acabou. É isso hoje que nós temos para entregar para uma coletividade gigante que sofre de uma maneira absurda com o que está assistindo, com o que está vendo, com esse monte de pereba que veste a camisa do São Paulo. Uma pouca vergonha o que nós assistimos hoje. Falar aqui, mandar um salve especial para uns amigos que estão pedindo, Daniel Barreto e os filhos, a Giovana e o Lourenço, que devem estar numa tristeza danada, imagino, viu, Daniel? Não é fácil ter filho São Paulino hoje em dia não, meu amigo. Não tá fácil manter filho São Paulino hoje em dia, hein? O João Castanheira, meu querido João Castanheira, de Maringá, no Paraná, sempre com a gente. Fizemos um telefone anteontem aí, conversamos um pouco das coisas do São Paulo, né? O Adriano Alves, da Embaixada São Paulina de Porto Alegre, terra do meu neto Davi, meu querido Davi, um beijão. Saudações para a torcida São Paulina aí de Porto Alegre. O Alexandre Bispo de São Bernardo do Campo, prazer ter você sempre com a gente, Alexandre. E o meu querido Eduardo Fregulha, que está me devendo uma cerveja lá de Osasco, para a gente falar um pouquinho mais das coisas terríveis que acontecem com o nosso São Paulo. Me prolonguei um pouco demais hoje, mas, infelizmente, gente, não tem como não desabafar, não tem como não falar, né? Eu acho que eu faria um vídeo hoje de 2 horas para falar das coisas terríveis que fazem o nosso São Paulo. Legal, gente? Vamos ver essa semana o que acontece, vamos ver quinta-feira o jogo que tem, eu já não tenho mais nem o que pensar a respeito do São Paulo. Se fosse o Diniz hoje, eu pedi o boné. Alguém tem que pedir o boné no São Paulo. Como não dá para mandar embora essas tranqueiras desses jogadores, que seja o treinador, porque o Raí também não vai, o Leco também não vai, enfim. Diniz, vai embora, cara, porque pelo amor de Deus, viu? É trancar e jogar a chave pro alto e vida que segue. Mais um vexame do São Paulo Futebol Clube, mais um pra conta, né? E a gente espera aí que contra o Vasco a equipe possa se reabilitar. Um pouco de esperança que resta no Clube da Fé. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, pessoal.